A vida é tão preciosa para a gente ficar batendo metas que não são nossas. E eu aprendi isso de uma forma muito difícil. Foi quando a ansiedade parou o meu corpo. Hoje eu quero fazer esse vídeo para falar para vocês o porquê que eu quis sair desse sistema de lucro a qualquer custo e aonde isso me levou. Porque talvez você seja essa mulher que está nesse lugar aonde se sente extremamente cansada, esgotada emocionalmente e não tá vendo saída, né, de como mudar essa rotina. E a minha ideia aqui não é nem solucionar a vida de ninguém, tá, gente, porque eu sei que tem milhares de vídeos que prometem isso, mas a minha ideia com esse canal é que a gente consiga criar uma comunidade de mulheres que precisam se fortalecer e se encontrar na sua mais pura essência, sabe, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo, um esgotamento mental tão grande que eu estava me perdendo de mim mesma. E não dá pra gente levar a vida dessa maneira, sabe? A gente precisa encontrar uma forma de equilibrar essa trajetória profissional, pessoal e de realização própria mesmo. Então vamos lá. Tudo começou quando eu comecei a me sentir sufocada. E quando eu falo sufocada, é sufocada mesmo. Eu estava vindo, né, de uma carga de trabalho extremamente exaustiva, aonde eu entregava 300%, fazia um papel quase que multifuncional, conseguia colocar a mão para resolver vários setores e várias áreas que nem eram determinadas a mim. Mas é aquilo, né, quando a gente tem essa disposição, essa flexibilidade de poder fazer pelo outro e pelo próprio ambiente de trabalho, né, eh, acreditando que se você entrega dessa forma, você vai ser reconhecida e você vai ter o seu, enfim, seu reconhecimento tanto profissional quanto financeiro, sabe, porque sim, a gente precisa falar sobre isso. E não foi o que aconteceu. Eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando esse vídeo sabem que não é assim que acontece, né, apesar da gente entregar muito, da gente se dedicar muito, nem sempre o reconhecimento ele vem de forma proporcional. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só que existe um ponto e um limite, e é uma linha muito tênue, aonde você não consegue mais entregar. Porque existem pessoas, assim como eu, que quando não existe essa valorização, esse reconhecimento e o sentido daquele trabalho, quando isso começa a ruir, já era. Eu pelo menos não consigo mais entregar, mais fazer, eu não consigo mais, estar naquela situação de alma e coração. Quando isso acontece, eu sempre prefiro tomar uma perspectiva, olhar a situação e tentar entender: "Opa, acho que temos um sinal alerta aqui para poder dar uma mudada de trajetória". E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me vi nessa situação que eu falei: "Espera aí, eu tô entregando pra caramba, fazendo pra caramba e não tô sendo reconhecida". Eu comecei a perder, assim, o sentido, né, de mim mesma, porque eu fiquei pensando: "Bom, se eu entrego, se eu sou uma ótima profissional e não tô sendo reconhecida, então será que eu sou mesmo? Olha que loucura. Será que eu sou mesmo uma boa profissional? Será que eu não deveria talvez fazer mais?" Isso chegou a passar pela minha cabeça em algum momento. Mas rapidamente, diante de todo o estudo, né, e conhecimento que eu já venho adquirindo, durante essa trajetória aí de vida, eu consegui realmente tomar uma perspectiva e olhar a situação de uma forma mais clara, sabe. E entendi que não, não era eu que tinha que entregar mais, era o sistema que estava simplesmente se alimentando do que eu tinha para entregar. E eu decidi não fazer mais parte disso. Eu
venho num processo, né, da criação de um projeto meu, aonde eu realmente vou poder colocar a minha essência, as coisas que eu acredito, o que eu tenho estudado, o que eu acho que vai fazer bem, tanto para mim quanto para as pessoas, e não vai ser lucrando a qualquer custo. Eu acho sim que a gente vai precisar fazer dinheiro na vida, não estou falando sobre isso, mas eu acho que precisa ser de uma forma saudável. Não existe a possibilidade para mim de fazer parte dessa vida tendo que lucrar a qualquer custo em cima de outras pessoas. Então, eh, essa comunidade, gente, aqui do canal, ela vai servir muito para a gente poder encontrar formas e meios e métodos e pequenos passos, e quem sabe grandes passos, para a gente conseguir tomar essa perspectiva e e falar: "Opa, espera aí, será que eu continuo isso aqui mesmo? Ou será que eu tenho a possibilidade de fazer uma mudança na minha vida, que eu realmente vou me sentir muito mais valorizada, que eu vou me sentir muito melhor e que eu vou encontrar a mim mesma?" Porque não adianta a gente ficar numa situação onde a gente só está sendo explorada. E era isso que estava acontecendo. E aí, voltando para o fatídico dia, né, que aconteceu do meu corpo paralisar por conta da ansiedade, eu acordei numa quinta-feira e estava passando muito mal. Eu acordei enjoada, mas enjoada que eu não conseguia levantar da cama. E aí eu pensei: "Bom, é uma virose, né, vou ficar aí de cama o dia inteiro, vai passar e tal". Só que, com todo o conhecimento que eu já tenho em relação ao comportamento humano, toda essa parte mais emocional da coisa, eu fiquei: "Espera aí, eu acho que isso daqui não é uma virose. Eu tô achando que isso daqui é alguma coisa mais profunda do que realmente uma virose". E aí eu continuei ali na cama, né, a minha cabeça começou a ficar um turbilhão de pensamento, eu realmente comecei a ter uma tristeza muito profunda, e a coisa foi tomando uma proporção, assim, gente, isso sem eu levantar da cama, foi um negócio, assim, da minha cabeça com a minha própria cabeça. O negócio começou a tomar uma proporção que de tarde eu simplesmente vomitei horrores. E era tudo emocional, porque quando eu vomitei, eu ainda fiquei mal durante o dia, assim, mas passou, sabe. E aí eu parei, olhei pra minha vida e falei: "Eu não posso continuar do jeito que tá". E aí é isso, eu queria e quero aproveitar a minha vida o máximo que dá. A vida tem tanta coisa boa pra ser vivida, e dá pra ser vivida de uma forma mais leve, mais tranquila. Quando a gente se depara com trabalhos que levam a gente nesse esgotamento mental absurdo e extremo, tem alguma coisa errada, sabe? Porque tudo bem, um dia você tá cansada, um dia você tá mais desanimada, mas esse tipo de esgotamento não é normal. A gente precisa começar a identificar isso na nossa vida. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu queria te dizer que os próximos vídeos vão ser para gente continuar criando essa comunidade de mulheres que se identificam com isso. Acho que com desejo mesmo de fazer alguma coisa ficar melhor, sabe? De ficar diferente, de conseguir ter uma vida que represente melhor quem você é. Porque se a gente continua nesses ambientes que adoecem, a gente perde muita coisa e a gente se perde da gente mesma, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar esse sistema sucumbir a gente. Eu estou disposta a realmente trazer o meu conhecimento em relação ao comportamento humano, em relação a essa questão toda das emoções e de como a gente pode lidar melhor com os nossos hábitos, com a nossa rotina, com a nossa vida. E não é papinho, são formas que a gente pode encontrar para poder passar por isso sem esse surto de exaustão. Tão bom quando a gente encontra aquilo que faz sentido pra gente, sabe? Aquela situação, ou aquele trabalho, ou aquela relação que a gente se identifica e fala: "Caraca,
Esse é meu lugar, sabe. Eu desejo isso para todas as mulheres, eu desejo isso para todas as pessoas, que as pessoas encontrem essas formas de vida que sejam mais tranquilas, que sejam mais verdadeiras mesmo, sabe. Porque de nada adianta a gente passar por ela sendo quem a gente não é. Eu acho que a gente tem o potencial de conseguir olhar cada vez mais para dentro, entender quem somos nós, o que que a gente tem de melhor para poder passar para frente e poder, enfim, ajudar outras pessoas e o mundo e a sociedade, e enfim, essa fazer essa roda girar de uma forma muito mais saudável, muito mais sustentável e sem necessariamente só olhar para o próprio umbigo. Um processo onde você olha para dentro, entende como você funciona, o que você é, quem você é de verdade, passa isso para frente, né. Porque não adianta você ficar ali só dentro de você, porque senão a gente cria um ego, né, e isso também não é legal. Mas quando a gente consegue identificar esse sentido e encontrar a forma de aplicar isso para que as pessoas também usufruam, seja lá o trabalho que for, tá, da sua vida, me arrisco a dizer que esse é o melhor caminho. A sensação que eu tenho é que existem muitos potenciais das pessoas escondidos por aí, porque elas estão numa rotina de vida exacerbada, conturbada e sem sentido nenhum. Então, acho que se você se identifica com essa situação de esgotamento mesmo, de cansaço, de não querer fazer parte disso, continua aqui no canal, faz a sua inscrição. Eu sei que é chato às vezes ficar pedindo, né? Ah, faz a inscrição, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte. Mas é porque funciona dessa maneira aqui no YouTube. Minha intenção é de fazer vídeo aqui toda semana. Tomara que a gente consiga criar essa comunidade de mulheres e pessoas que queiram cada vez mais preencher essa parte interna para poder mostrar para o mundo a sua maior potência. Eu sou Thaisa Guimarães, pós-graduada em Gestão Emocional pelo Albert Einstein e instrutora do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional. Se você quer uma vida mais leve, fica por aqui comigo, que toda semana a gente vai ter vídeo novo. Um beijo.